Cálculo, sou Paulo Fernandes e veremos as funções trigonométricas em triângulos retângulos. Vamos lá. Então nós podemos avaliar, nós já avaliamos as funções trigonométricas a partir do círculo. Então, continuando com o círculo de raio 1, podemos ver o seguinte: se eu traçar a reta que sai do ponto 0 até em algum ponto do meu círculo, eu terei a reta tangente dele. Nós já vimos a inclinação da reta e a reta tangente. Vimos também que ela tem, se eu considerar o eixo em x partido do zero, eu tenho também um ângulo θ. E aqui nós sabemos que temos o cosseno e o seno. Porém, traçando uma reta a partir desse ponto até o eixo em x, podemos ver que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E eu posso avaliar também as funções trigonométricas a partir desse triângulo retângulo, obviamente. Trigonométricas, triângulo. O que é que eu botei aqui? Eu tenho um ângulo, um triângulo retângulo, tenho um ângulo θ interno e um ângulo de 90 graus. E eu tenho aquelas relações que nós já conhecemos bem do ensino médio, onde eu posso ver que aqui pela reta tangente eu tenho a hipotenusa, ok? Tenho o ângulo e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo θ, que está relacionado ao meu cosseno x, e tenho o cateto oposto ao meu ângulo θ relacionado ao seno. Assim eu tenho o cateto oposto, cateto adjacente, tenho a hipotenusa. E aqui eu tenho a imagem, um espelhamento desse cateto oposto ao ângulo, que é visto no eixo em y. Então, o eixo em x eu tenho o cateto, o cateto adjacente ao ângulo, identificado pelo cosseno. No eixo y eu tenho o cateto oposto, a imagem do cateto oposto ao ângulo, identificado pelo seno. E aqui eu tenho a minha hipotenusa. Ok? Então vamos lá. Nós já aplicamos, se aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte, que o cosseno ao quadrado, mas o seno ao quadrado é igual a 1. Então, a minha tangente ela é igual a 1. A minha hipotenusa é igual a 1. E o que é que eu tenho? Eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos, o cateto adjacente ao ângulo θ, cosseno ao quadrado, mais o cateto oposto ao ângulo θ, seno ao quadrado, tá vendo? Ambos ao quadrado, a soma de ambos ao quadrado é igual a 1, que é igual a minha hipotenusa. Dessa forma, quem é o meu cosseno? Quem é o meu seno? O meu cosseno, se eu entender este ponto como um triângulo retângulo, nada mais será do que a razão entre duas partes do meu triângulo. Eu tenho aqui o meu cosseno θ, razão de A sobre C, onde A está aqui embaixo, ok? C é a minha hipotenusa, razão de A sobre C. O meu seno é a razão de B, que é esta dimensão, dividido pela minha hipotenusa. Tá vendo? Eu tenho A, B e C. Onde o meu cosseno é A dividido por C, o meu seno é B dividido por C. Tudo bem? Então aqui nós já temos a identificação de quem é o meu cosseno, que está relacionado ao cateto adjacente ao ângulo, e ele é dado pela hipotenusa, pela dimensão aqui. Se eu ver aqui no eixo, eu tenho a minha dimensão em x, ok? Eu tenho a minha dimensão em x dividido pela minha hipotenusa, e tenho o meu seno, que é a minha dimensão em y, dividido pela minha hipotenusa. Tranquilo. E quem é minha tangente? Está aqui a minha tangente, C. A minha tangente nada mais é do que a relação entre B sobre A, ou seja, isto dividido por isso. B dividido por A, eu tenho a minha tangente. Ok? Então aqui eu tenho a minha hipotenusa, o cateto ao lado adjacente, o lado oposto ou o cateto oposto. O meu cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o meu seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e a minha tangente é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Daqui eu posso identificar também pelas funções inversas do cosseno, do seno e da tangente, qual é o meu ângulo aqui dentro, qual é o meu ângulo interno. Nós vamos ver isso também. O fato de eu estar vendo o ângulo sempre nesse ponto do lado esquerdo
não significa que o ângulo não possa aparecer aqui do lado direito. Então, neste caso aqui eu tenho um ângulo θ, 2 ele não vai ser o cateto oposto ao ângulo, não, ele é o cateto adjacente ao ângulo, e o cateto oposto ao ângulo é este aqui, é o 3. Então aqui eu tenho a relação do cosseno por causa do ângulo, eu estou analisando por esse ângulo. E aqui eu tenho a relação do seno porque eu estou analisando a partir deste ângulo. Então é muito bom, muito importante prestar atenção onde está o ângulo que eu estou analisando, ok? Aqui tem um pequeno exercício para se encontrar o cosseno, o seno e a tangente. Agora veja, ó, temos um outro também com um lado apenas, então basta eu tiver um lado e um ângulo, eu consigo descobrir qual é essa tangente, qual o cosseno e qual a tangente, qual a hipotenusa. Então nós temos um exercício onde você pode encontrar isso aqui com toda tranquilidade. Se eu tenho a hipotenusa, ok? Eu posso ter também o cosseno. Calculo a tangente, calculo calculo a tangente, calculo o cosseno, calculo o que eu quiser calcular. Veja, nós temos algumas notações de potência. Por exemplo, se eu tiver o cosseno em relação ao seno, como eu já tinha falado antes, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu passar o seno ao quadrado, eu vou ter 1 menos o seno ao quadrado de θ. E se eu quiser apenas o cosseno, basta fazer mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o seno de θ ao quadrado. Lembrando que isso aqui pode dar no mínimo zero, porque vai dar 1 menos 1, que é o máximo que eu vou conseguir aqui do seno, e vai dar zero. Ok? A mesma coisa do seno, é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Daqui eu ainda posso retirar o meu θ, que vai ser pela função inversa. Ok? Então o que é que nós temos? Se eu tiver o cosseno ao quadrado de θ, significa que é o cosseno de θ, cosseno elevado a n de θ, é o cosseno de θn. O seno de θ e a tangente de θ seguem a mesma ordem. Então, eu vendo o cosseno, por exemplo, cosseno ao quadrado de θ é o cosseno de θ ao quadrado. Okay? São essas relações que elas são importantes. Uma outra relação é eu identificar que o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Basta lembrar do círculo trigonométrico. Os valores absolutos eles são os mesmos, ó, mas eles estão em quadrantes diferentes. Então, como eu tenho o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ. E a tangente de menos θ vai ser igual a menos a tangente de θ. Então, eu tenho a identidade trigonométrica para θ. Cosseno de menos θ é o cosseno de θ. Seno de menos θ é o menos o seno de θ. E tangente de menos θ é menos tangente de θ. Pega a calculadora e faça isso. Faça lá. Cosseno de menos 30. E depois cosseno de 30. Faça seno de menos 30 e depois menos seno de 30. Vê se dá um menos seno de 30. Vê se os valores dão iguais. Faça um teste na calculadora. Ou no Wolfram Alpha também vai dar a função. Aqui nós temos as funções trigonométricas do cosseno, onde nós já vimos que o cosseno de 0 vai dar 1 e o seno de 0 vai dar 0. Então nós já estamos vendo o gráfico de como começa se eu sair do ponto inicial, no eixo 0, 0, eu vou ter o meu cosseno saindo do máximo e o meu seno saindo do mínimo. É importante isso aqui para muitas aplicações, nós sempre lembrarmos disso. E aqui nós temos a tangente, ok? Menos π, 0, e aqui eu tenho o gráfico da reta assintótica da minha função tangente, ok? E temos algumas identidades, podem ser interessantes, são, por exemplo, cosseno de menos 1 é igual ao seno de 9, cosseno de 81, perdão, seno de 81 é o cosseno de 9, tangente de 81 graus é 1 sobre a tangente de 9. Lembrando que aqui eu estou trabalhando em graus, você poderia também trabalhar com radianos, e os valores darão diferentes, ok? Por exemplo, eu tenho identidades de π sobre 2 menos θ, isso aqui em radianos. Então, π sobre 2 menos θ é o seno de θ. Seno de π sobre 2 menos θ é o cosseno de θ, porque eu estou deslocando ele em 90 graus. Eu tenho esse deslocamento entre o seno, enquanto o seno sai do 0, o cosseno sai do 1. Eu tenho um deslocamento entre ele de 90 graus. Então, se eu desloco em π sobre 2, eu estou deslocando em 90 graus.
É importante, eu estou fazendo um deslocamento em 90 graus. Então, se eu desloco o cosseno em 90 graus, eu chego no seno. Se eu desloco o seno em 90 graus, eu chego no cosseno. E se eu desloco a tangente em 90 graus, eu tenho o inverso da tangente. Eu tenho 1 sobre a tangente. Interessante vermos isso. Também pode ser visto em relação a um grau. 90 menos θ, 90 mais θ. Então, aqui você pode tirar. Eles estão deslocados em 90 graus. Se eu deslocar o cosseno em 90 graus, ou em π sobre 2, eu tenho o seno. Se eu deslocar o seno em 90 graus, ou em π sobre 2, eu tenho o cosseno. Ok? Então, aqui nós temos a representação dos múltiplos. Se eu somar se eu tiver uma identidade trigonométrica em que eu somo o cosseno mais π, lembrando que π está em radiano, que eu posso também transformar em graus como 180, o cosseno do cosseno de θ mais π é menos o cosseno. Aqui eu estou somando com 180 graus. Então, se meu ângulo estava aqui, ele vem para cá, para o inverso. Ó. Estou somando com 180 graus. Se ele estava aqui, ele vem para o seu inverso. Se ele estava aqui, ele vem para cá. Então, se eu pegar o cosseno e somar com 180 graus com π, eu estou deslocando ele, eu estou saindo, por exemplo, do quadrante 1 para o quadrante 3 e do quadrante 2 para o quadrante 4. A mesma coisa se eu fizer com seno. O seno de θ mais π, ou seja, estou somando 180 graus, ele vai dar 1 menos o seno de θ. Agora, no caso da tangente, a tangente de θ mais π vai dar a mesma tangente, porque o máximo que eu vou ter na tangente é 180 graus. Ok? Ou π. Aqui temos algumas identidades. Se eu somar com 2π, ó, se eu dou cosseno de θ e dou uma volta completa, eu volto para o mesmo ponto. Então, cosseno de θ mais 2π é o mesmo cosseno de θ, vai dando a mesma coisa. Faça esses cálculos na calculadora e veja os resultados. Substitua θ aqui por 15 graus. 15 mais 180 dá 185. Veja que valor vai dar. Veja se vai dar 1 menos o cosseno. Mesma coisa no seno, na tangente. Cosseno de 2π. Tente fazer isso. Lembrando, se você estiver tratando com radiano, a sua calculadora tem que estar em RD. Se for em graus, geralmente ela está em inglês, é degree. Okay? DG. Aqui nós temos aquelas variantes que nós vemos. Por exemplo, uma função par de uma função ímpar. Então, se o cosseno de θ, se n é um número inteiro par, ok? E é menos cosseno se n é um número inteiro ímpar. Tranquilo. Então, você vai ver a mesma coisa no tangente, no seno e na tangente. Para qualquer número inteiro, nπ vai ser a mesma tangente. Ok? E eu tenho as funções inversas do seno, cosseno e tangente, que é o arcosseno. O cosseno aqui é menos 1. Ok? Então, para que ele serve isso? Suponhamos lá que eu vou ter cosseno de 30 graus e cosseno de θ igual a 50. Mas eu quero esse ângulo, estou com aquele triângulo retângulo e quero o ângulo. Eu tenho que o cosseno de θ é igual a 50. Como é que eu vou fazer? Aplico essa função. Eu faço θ vai ser igual ao cosseno a menos 1 de 50. Ou θ é igual ao arco cujo cosseno é igual a 50. Vou pegar aqui. Eu quero esse ângulo aqui. Então, suponhamos que eu tenho exatamente nesse triângulo. E aqui eu vou ter 50. Então, cosseno de θ é igual a 50. Que seria essa dimensão aqui, nesse eixo em x. Então, como é que eu consigo aqui esse θ? Que eu quero esse ângulo. Então, θ vai ser igual à função inversa do cosseno. É o arco cujo cosseno, tá vendo? O arco cujo cosseno é igual a 50. Assim, eu chego à minha função inversa. Aqui está o gráfico da função inversa. Então, no domínio do cosseno a menos 1, ele não pode ser diferente do que é do cosseno, do cosseno normal. Então, ele vai de menos 1 a 1 e morreu a conversa. Mesma coisa é o seno. É o arco cujo seno vale tanto. E ele vai no domínio do seno a menos 1 de menos 1 a 1. E na imagem de menos π a π sobre 2. De menos π sobre 2, perdão, a π sobre 2. E temos também o arco tangente. O arco cuja tangente é aquele valor. É o atangente, o arco tangente. Então, aqui nós vemos como nós podemos conseguir o ângulo a partir do valor do cosseno, do seno e da tangente. E temos as leis dos senos.
a lei fundamental do seno, cosseno, a lei fundamental dos senos e a lei dos cossenos. Na lei dos senos, o seno de A dividido por A é igual ao seno de B dividido por E, que é igual ao seno de C dividido por C. Então, se eu tenho seno, por exemplo, se eu quero calcular aplicando a lei dos senos, nessa função eu tenho que o seno de 76 aqui, ó, tenho este triângulo, tá vendo? Eu quero 176 dividido por 4 vai ser igual ao seno de 63 dividido por B. Então, eu tenho esse seno dividido por 4 vai ser igual a esse seno dividido por C, que vai ser igual a esse seno C dividido por esse C. É bem tranquilo. O ângulo dividido pelo que está oposto a ele, tá vendo? 63 dividido pelo que está oposto a ele, mais o ângulo C que está dividido pela dimensão que é oposto a ele. Então não tem muita dificuldade. Na lei dos cossenos, eu vou ter que C ao quadrado é igual a A mais B. É aquela história, né? Que é a equação de segundo grau. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de C, onde C é o lado oposto do comprimento C. Então eu tenho aqui 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, estou usando os três lados, menos 2 vezes 7, 5 vezes 7, porque eu estou tratando aqui do 6, eu não posso repetir ele, vezes o cosseno de C. Quem é o cosseno de C? Quando eu fizer, vou ter aqui um valor, vou ter uma soma, uma subtração, subtrai e vou ter o valor e divido. Cosseno de C é 19 sobre 35. Não tem muita dificuldade. É basicamente para você aplicar. Aqui está a lei de cossenos e aqui está a lei dos senos. Faça os exercícios, pegue o livro lá, faça o exercício que você vai tratar tranquilamente com isso. Uma outra coisa quando nós trabalhamos com a parte gráfica é nós identificarmos que as funções senoidais ou cossenoidais elas têm amplitude, certo? E elas têm período. O que é a amplitude? É a diferença entre os valores máximos e mínimos. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui tem uma amplitude que vai, esse de vermelhinho, gráfico vermelho, ele vai de menos 3 a 3, tá vendo? Passando pelo zero. Então eu vou de 0 a 3 e de 0 a menos 3, ou seja, ele tem uma amplitude de 6. Menos 3 mais menos 3 mais menos 3, eu tenho aqui a amplitude de 6. O módulo dele aqui vai dar 6. Tem uma amplitude de 6. E este aqui eu tenho uma amplitude que ele vai de menos 1 a 1. Então eu tenho um valor de pico, 0 a 3, tem um valor de pico 3. Então se é uma função cossenoidal, basta multiplicar duas vezes o valor de pico. 2 vezes 3, 6. Então eu tenho que ele vai de menos 3 a 3. E aqui eu tenho 1, duas vezes o valor de pico, que é 1, vai dar 2, que ele vai de menos 1 a 1. É basicamente isso a amplitude, não tem muito o que falar. Então você tem amplitude, mas você tem também um período. Veja, a onda, essa onda é chamada de periódica porque ela se repete. Aqui ela está se repetindo no período de quanto? Zero, ó. Ela começou aqui embaixo, foi no máximo, ela se repete de novo aqui, ó, no período de 2π. Então essa onda tem um período de 2π. Em 2π ela se repete apenas uma vez. E mais na frente nós vamos ver, como vocês já utilizam, por exemplo, a frequência, que ele é 1 sobre o período. No caso da frequência, ele me diz quantas vezes esse período aqui acontece em um segundo. Frequência em dada em Hertz. Então, quantas vezes isso aqui acontece em um segundo? No caso da nossa rede elétrica, esse período ele vai do máximo, então eu tenho um máximo lá. Se é 220, então eu tenho um pico que ele vai de menos 220 até menos 220 a mais 220. Olha que interessante. De pico a pico. Se ele for 220 de pico a pico, então eu tenho 110 negativo e tenho 110 positivo. Então eu tenho 220 de pico a pico. Se eu tenho 220 de pico a pico, ou apenas 220 de pico, que ele vai de menos 220 a 0 e de 0 a mais 220. Se eu estiver trabalhando com essa visão de amplitude e me disserem quantas vezes isso se repete, essa onda periódica se repete dentro de um período, eu tenho a frequência.
No caso da nossa rede, essa mesma onda, que ela tem um pico que vai de menos 220 a mais 220, ela se repete 60 vezes em um segundo. Então essa onda está se repetindo, senoidal, 60 vezes por segundo. Se você pega, por exemplo, o seu celular ou um computador que tem lá um processador de 1.35 GHz, significa que ele faz um ciclo, ele vai do mínimo ao máximo dele 1 bilhão e 300 milhões e 350 milhões de vezes em um segundo. Então, um segundo ele dá um ciclo que vai do mínimo até o máximo dele e retorna. Ele faz isso, ele faz esse jogo mais de pelo menos 1 bilhão e 350 milhões de vezes. Então é muita coisa. Se eu colocar aqui, você não vê nada. Você pensa que é uma linha reta. Vai ter 1 bilhão de traços como esse aqui. E nós já falamos também sobre o período. Então veja, enquanto aqui eu tenho apenas um período, ó, que se repete em 2π, nesse aqui eu tenho 2. 1,5. Então aqui eu tenho um período, e aqui eu tenho quanto? Comecei aqui, tenho 2 períodos. Repetiu, 1,5 não. Aqui eu tenho um período, aqui eu tenho um período. E essa função, você deve notar que se ela começa no zero no máximo, ela é um cosseno, porque o cosseno de zero é 1. Então a função é uma curva cossenoidal. Também poderia ser chamada de senoide deslocada em 90 graus. Olha que interessante. Ela é um cosseno, mas ela também pode ser um seno deslocado de 90. É interessante nós fazemos isso. E outra coisa é a fase. O que é a fase? Nós temos duas ondas que ela tem a mesma amplitude, ou de menos 1 a 1. Elas têm o mesmo período, ó. Elas se repetem apenas uma vez em um período de 2π. Mas veja que uma está na frente e outra está atrás. Isso é a fase. É a defasagem. Então nós temos uma defasagem aqui. Enquanto essa, por exemplo, aqui eu tenho um cosseno de zero, que vai dar 1. Aqui ela não vai começar no cosseno de zero, vai começar aqui num cosseno, vamos colocar aqui, de 30 graus, de 20 graus. Então essa onda, que ela tem a mesma amplitude, ela tem a mesma, o mesmo período, tem a mesma frequência, mas ela tem fases diferentes. Enquanto essa começa um cosseno de zero, essa vai começar um cosseno de 20. Eu poderia ter uma outra aqui no cosseno de 30, outra no cosseno de 40, outra no cosseno de 50. E assim eu veria várias ondas defasadas no tempo. Aqui elas estão defasadas, ok? É o deslocamento da fase da onda. E agora nós temos alguns exercícios para você calcular seno, cosseno, tangente, determinar a imagem, coisas simples. Eu agradeço a todos, espero que tenham bons estudos e aproveitem muito bem.